Quem é craque mesmo é o nosso Marcelo Coutinho, que já tá aqui com a gente. Ô, Coutinho, seja bem-vindo, tudo bem? Fala, lindão. Coutinho? Tudo bom, querido? Você é o que você estava falando aqui nos bastidores? Eu sou um cara muito legal, bacana, interessante. É? Só conheço um pouco de análise técnica. Você falou que quando esse eu falo bola que ia o mercado cai, ele cai. Quando eu falo que o dólar sobe, ele sobe. Você acha que o dólar vai pra 6,30? Você tinha falado Fácil, isso. né? Meu dólar era 6,30 de final de ano. Eu vou ser sincero, quando você falou, eu disse, vai errar. Aí bateu 6,21, falei, ele vai acertar. Não, cara, se você pegar o desenho da doleta, a hora que o Joelito colocar na tela, pivô de alta, envelope... colocou, obrigado, lindão. Pivô de alta, envelope de alta. Porque, veja bem, o que eu acho assim, né? Falamos extensamente pela manhã. Para mudar esse curso, você tem que ter uma mudança de postura do governo. Você tá 15 dias do final do ano, ou seja, não vai acontecer nada, já acabou o jogo. Não, o Lula disse que vai em reunião ministerial falar que ele se preocupa com o fiscal. Eu acho que assim, né? Uma coisa é ele falar, outra coisa é o mercado entender, outra coisa é o mercado acreditar, Então assim, né? Não acredita mais, né, Coutinho? Não tem espaço, acabou. Acabou, o Lula pode falar o que ele quiser agora, se a minha visão perdoa, ele pode falar o que ele quiser agora. Se o mercado não ver ações concretas, o dólar vai continuar subindo, os juros vai continuar subindo, a bolsa vai continuar caindo, 2025 vai ser um ano muito difícil, entendeu? E não tem o que fazer. Assim, você vê, né, das intervenções do Banco Central, todas as intervenções, ok, né, o Banco Central deu liquidez, isso é um dos pontos da venda de dólar, a outra, se foi, eventualmente, acredito que não, né, segurar os preços, não vai segurar, entendeu? Então, a minha visão tá clara, dólar para cima, bolsa de manhã cedo com o Leozinho 126.400, agora 124.600, entendeu? E o mercado isso futuro, né? O futuro. O mercado vai continuar batendo, entendeu? Assim, o governo, esse braço de ferro, lamentavelmente, quem perde é a população. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E 2025 vai ser, lamentavelmente, um ano muito difícil. A gente já tá falando sobre a dificuldade desse ano há algum tempo, e você que tá mais, já acompanha a gente aqui com uma trajetória maior, né? Desde o começo desse ano, reta final do ano passado, tem gente há 4 anos conectada na TC News, sabe que o mercado ele sempre tá olhando para frente, ele sempre se antecipa. E esse cenário que a gente tem hoje no mercado é olhando para o futuro e vendo um futuro bastante difícil. Não é só o mercado não que faz as projeções, o mercado malvadão. A gente divulgou aqui nessa semana a projeção do Tesouro Nacional, falando que a partir de 2026 o governo não vai conseguir pagar as contas. E aí o Tesouro Nacional, o que ele sugere? Ele fala assim, olha, precisa aumentar a arrecadação, porque o Tesouro é uma pasta, uma secretaria que não pode sugerir corte. Ele só fala assim, ó, tá entrando X, tá saindo Y. Precisa entrar mais tanto para ficar no 0 a 0, né? E aí como que faz para entrar mais? Precisa arrecadar mais. Agora, vai aumentar mais o quê? Ou você diminui seus gastos também. Então o Rogério Seron, que é o secretário do Tesouro Nacional, ele bate na porta do Haddad e mostra os números. Aí tem que ver qual que é a habilidade política do Haddad para ele conseguir convencer o Lula a gastar menos. E aí é nessa hora que o mercado vai para baixo, que o dólar sobe, que os DIs disparam, porque a figura do ministro da Fazenda, ela tá muito, muito enfraquecida. Bom, e é só o aperitivo aqui, estamos só começando o nosso programa. O Coutinho vai falar com calma desse canal infinito de baixa aí, no mini índice, vai falar a respeito do mini dólar. Antes o Lucas vai te contar os caminhos que você deve percorrer para construir o programa junto com a gente. Manda pra cá seu vídeo, manda sua dúvida, pelo amor de Deus! Deixa o seu like aí na nossa transmissão, falamos para quase 1.800 pessoas no simultâneo. Este é o Almoço de Negócios, um programa que olha para as empresas brasileiras que têm capital aberto, por isso que a gente vai falar de muita companhia aqui. Mas não tem como não considerar o cenário macroeconômico, que é um desastre nesse instante, né? O nosso rally natalino é um rally Curupira. Só tá ganhando dinheiro quem tá comprado em dólar e juros. Olha lá, é a bolsa renovando mínima intradiária. Claro que eu tô exagerando, né? Quem ficou comprado o ano inteiro em Embraer tá ganhando dinheiro, quem tá comprado em JBS tá ganhando dinheiro, VEG provavelmente tá ganhando dinheiro também. Então é claro que há empresas, Caixa Seguridade, BB Seguridade. A gente falou ontem sobre a tendência de alta nesses papéis, de acordo com o analista aqui, com o nosso Ike grafista. Aliás, vamos até passar pelo Coutinho aqui para ver como que ele tá enxergando Caixa Seguridade, BB Seguridade, o setor de seguros como um todo, sendo também bastante demandado, além das exportadoras brasileiras nesse momento. Mas, em geral,
A Bolsa Brasileira sangra como se não houvesse o amanhã. Pode tocar aí a sineta. Rapaz, o Ibov cai 1,65%. É uma pancada, 122.637 pontos agora na mínima intradiária. O dólar futuro, ele tá que tá. Ele já tá mirando a região de R$6,17. Cota agora R$6,166. R$6,166. 0,83% de elevação. Rapidinho, Lucas, conta pra gente aí todos os caminhos que o pessoal deve percorrer pra construir o programa junto com a gente. Vamos lá, Vini, dia como hoje, bastante dúvida surge pro pessoal, então nada mais importante do que a gente passar os caminhos pra você. Primeiro, nós temos um número de WhatsApp que tá aqui no nosso GC, mas faço questão de reforçar ele aqui pra vocês, DDD 11, número 9 3726 1318, repetindo, DDD 11, número 9 3726 1318. Para você que quer acompanhar a comunidade do TC, nós temos o nosso site tc.com.br, o aplicativo do TC que você pode baixar no seu celular, nas nossas redes sociais, @TCNewsOficial, no TikTok mais especificamente. Por último, não menos importante, nosso querido canal do YouTube, que você também pode fazer sua participação pelo chat. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Vini, qual que é a meta de like do dia de hoje? Hoje a gente precisa aqui, viu, Lucas? Vou te falar de 1.700 likes. Vamos pra cima dos 1.700 likes, tenho certeza que a gente vai conseguir, ainda mais com o Coutinho. Já tem mensagens aqui de todas as ordens, muito obrigado ao Davi lá de Minas Gerais no nosso WhatsApp. Ele tá de olho numa ação gringa. Ele tá de olho no papel da Adobe. Olha, acho que a gente nunca olhou esse ativo. E hoje a gente vai falar muito dos Estados Unidos também, porque afinal de contas tem decisão de política monetária por lá. As nossas jabuticabas aqui, elas estão tão pesadas, é uma trolha tão grande, que a gente acaba esquecendo dos Estados Unidos. Mas tem reunião hoje, né, o Fed, os nossos comentaristas aqui dão conta, a expectativa, a estimativa de um corte de 25 bips na taxa Fed Funds. Então é claro que isso é pauta também. Aliás, deixa eu te contar algo muito legal, porque a gente tem o Coutinho até 1h30. Depois o Luciano Costa para falar sobre as principais informações do mundo corporativo. Na sequência, a gente conversa com o nosso Richard Rodrigues. Oportunidades e riscos no mundo das opções, derivativos. E de 2h30 às 3 horas da tarde, é muito legal receber aqui o Motinha da Genial. Nós vamos conversar com o Roberto Mota, analista de primeira classe, né, assim, altíssimo nível, da Genial Investimentos. Ele é um parceiro de longa data, eu sou fã declarado do Mota, e ele nos dá a honra nessa reta final de ano de conversar com você, investidor e investidora que nos acompanha. Então se prepara aí, já para fazer a sua pergunta pro Motinha, tá bom? A partir de 2h30, você pode escrever para cá. O like, você pode deixar desde agora, tá bom? Desde já. Vamos lá, Coutinho. Vamos falar com mais calma a respeito desse Ibovespa, do mini índice, do mini dólar, para quem tá aqui nos acompanhando? Bora, vamos lá, lindão. Pessoal, vamos lá, boa tarde. Lado esquerdo, então tá lá, o mini derrete, tá? Da minha participação de manhã com o Leozinho. O mercado acelera, vai se distanciando do 1,26400. Vai agora buscar, dando um zoomzão aqui, né? O fundo do gráfico, a parte do canal, 1,23500. Então você tem aí facinho mais 1.000 pontos de baixa. Até porque, se você olhar a figura gráfica, você tem aqui um pivôzinho de baixa e um envelope de baixa. Então, mercado agora declarado para baixo. No caso do dólar, lado direito, o dólar a priori estável, engolfa o movimento de ontem. O mercado hoje menos volátil, né? Ou seja, você não tem presença de pavio como teve no dia de hoje, no dia de ontem. O mercado sobe, lateraliza, sobe. O dólar mais comedido, de qualquer forma, se afasta de R$ 6,137, né? Você tem aí agora voltar para os R$ 6,217, 6,21, que é a máxima do dia de ontem. E aí, se tudo der certo, R$ 6,429, é isso? 427. Muito bem, obrigado, Coutinho. Atenção, portanto, tendência segue sendo uma tendência de alta para você que está operando o mini índice. Você trouxe para nós, Coutinho, o mini índice e o mini dólar no gráfico diário, certo? Vamos mostrar o curtíssimo prazo? Para quem está fazendo trade, o gráfico de 4 minutos? Aliás, Coutinho, deixa eu te falar. Você está sentindo esse ano um pouco diferente? Quer dizer, dia 18 de dezembro e muita gente ainda operando, muita gente de olho no mercado. Nos anos anteriores aqui na TC News, a nossa audiência era muito menor, o interesse pelo mercado já tinha assim, esfriado um pouco. A gente estava falando de outras coisas. Era assim, ações para você monitorar em 2025, no ano que vem. Não dá para ter essa pauta ainda.
Porque a coisa factual, curtíssimo prazo, tá muito latente. Você tá sentindo uma diferença dessa reta final de ano em comparação a anos anteriores, Coutinho? Cara, eu acho que assim, mais e mais as pessoas elas vão se interessando por mercado, né? Isso daí eu acompanho assim, da minha história de quase 20 anos. Ponto número 1. Ponto número 2. Esse ano a gente termina o ano numa turbulência que a gente não tinha ano passado. Né? Ano passado a coisa tava mais flat, né? Então, esse ano a gente... eu vejo as pessoas mais ávidas buscando informação. E aí assim, né, vou chamar de pessoas comuns, pessoas não financistas, né, então eu bato papo com o meu profissional, eu bato papo com a profissional que trabalha na minha casa, entendeu? Então assim, as pessoas elas estão de uma certa forma, isso é uma percepção que eu tenho, mais ligadas nessa questão de economia, né, porque mais do que nunca afeta diretamente o bolso de quem tá, assim, né, já não é aquela coisa, o mercado financeiro, a ciência, é a coisa do financista, não, é a coisa do dia a dia, entendeu? Eu acho que o mercado dá oportunidades, né? Assim, lembra sempre que você pode trabalhar comprado no mercado como você pode trabalhar vendido. Né? Então, assim, quem tá vendido no mercado, e aí você imagina, né? Antes de eu sair de férias, a gente vendeu lá na casa dos 134, o mercado tá 124. Então, só essa brincadeira, que é porque pouco mais de um mês, são 10 mil pontos. Então, assim, o mercado dá oportunidade todo dia. Eu acho que as pessoas estão mais interessadas. E acho que principalmente esse ano, em detrimento do ano passado, né? E agora vamos ver como é que vai entrar 2025, as pessoas estão sentindo na pele, né? Porque você vai no supermercado e você gasta, sei lá, 300, 400 reais, entendeu? Você vejo pessoas na fila gastando R$1.000 de supermercado, era uma coisa pra mim inimaginável. E hoje você compra 2 sacolinhas em qualquer supermercado tradicional, R$100. R$100 por 2 sacolinhas. Coutinho, e quão caro tá a nossa bolsa aí, ó? Tô olhando esse mini índice, é o novo contrato WNG 25. Parece que o mercado tá falando que tá caro ainda, Coutinho. Não, o mercado vai descer, não tenho a menor dúvida, entendeu? Olha esse gráfico. A questão do caro e barato não tem, né? Essa é a minha visão. Assim, nada está tão barato que não possa ficar mais barato. Né? O mercado, ele é baixista. O day trader de plantão, atento, 124,490 é suporte e é terceira linha, tá? Tudo bem que eu já tenho aqui um envelope de baixo, eu posso refibar essa figura. Mas, só falando de momento presente... é uma compra especulativa? O mercado tem a compra especulativa sob suporte, que, de novo, né, assim, nesse mercado, a compra especulativa sob suporte, ela é verdadeiramente especulativa, né? Você tem que ter culhão pra entrar no mercado na ponta comprada. Você compraria assim, aí, Coutinho, ou não? Não, eu acho que agora... Ontem, por exemplo, eu citei uma venda de Petrobras e falei que ela era uma venda... Qual foi o termo que eu usei? Assim, técnica, né? Mas não era pra vender e, assim, bateu em Petrobras, deu 5 minutos... O negócio pegou e subiu. Então, assim, olhando o contexto de mercado, assim, as compras estão extremamente preteridas, não faria nada, só o mercado deve oscilar aí no 124,490 para quem está no mini índice. No caso do dólar, o dólar hoje mais comedido, né? O dólar teve aqui um movimento forte, o dólar continua subindo, o dólar em canal de alta, o dólar com pivô de alta, o dólar fazendo aqui uma leve lateralização, montando envelope de alta. Então, o dólar a priori, ponta comprada, o índice a priori ponta vendida, o índice oscila no 490, o dólar sobe de forma mais comedida, apesar de já ter aqui um belo de um envelopezinho de alta, que vai manter a alta do instrumento. Só ficar atento aí à questão do Banco Central, né, como o Banco Central agora tá pegando mania de fazer aí leilão, as correções, né? Nunca fez e de repente começou a fazer todo dia. Né? Então, fique atento aí, eventualmente esse patamar do 6,16 a 121 é um patamar que, tecnicamente, olhando para o passado, o Banco Central já deve estar de olho. 6,17. O futuro da moeda americana. Você tá vendo o gráfico ali, ó. R$6,171 agora. R$6,172. Se subir mais 3 pontos, é máxima intradiária para doleta. Coutinho, a tendência aí é buscar a máxima do dia? A tendência aqui é buscar a máxima do dia, fácil, que é R$6,175, não muda absolutamente nada. A tendência aqui, se você quiser, a gente pode fibar. A fibada desse cara é daqui até aqui. Olha só, ele vai retestar o 175. E aí, de novo, você já tem um envelopezinho de alta bonitinho para amparar essa alta, se não tiver nenhum outlier. E aí, bateu no 175. O próximo ponto do dólar é R$6,211, que fica pertinho dos R$6,217, que é a máxima de ontem. O Rodrigo M tá aqui. Ele gostou da musiquinha do Manhã TC News, do Nós Vai Descer... sabe aquela? Ele tá aqui falando. E o Rodrigo Milan, o xará dele, falou que esse governo aí, que a bolsa tá cara ainda, né? Foi o Paulo Kist que falou, olha, não adianta nada o Banco Central ficar queimando reservas, não vai funcionar.
Não existe desemprego, diz o Eduardo Dudu, né? Ah, mas aí ele fala aqui em tom de ironia, ele tem um complemento, né? Tá barato, cada dia tá mais barato, diz o Alexandre Calvo. Aliás, Alexandre Calvo que quase foi o nosso medalhista hoje de ouro, hein, senhoras e senhores? Olha só, temos aí, o Joel Cruel, a nossa trilha sonora dos medalhistas de ouro, Alexandre Calvo. Nem vou falar boa tarde pro Vini, deixa os estopados falarem primeiro. Então ele poderia ser o nosso medalhista de ouro hoje, ele não quis ser o primeiro a mandar boa tarde pra cá. Abração pra ele, Alexandre Calvo, taca ali pau, menção honrosa. Rivotrilde é o nosso medalhista de ouro no dia de hoje. Aí sim, hein, Rivotrilde, membro do canal. O segundo arroba que mandou boa tarde pra nós é ele, ai que grafista, o Spider-Man da Bolsa Brasileira, escreveu pra cá. Ele falou que hoje a Bolsa acionou o modo Ciro Bottini. Sabe qual que é o modo Ciro Bottini? Não. Mas é o contrário, né? Porque o Ciro Bottini, ele fala bastante em comprar, comprar, comprar. Ele é um garoto propaganda e ele tem esse bordão aí, né? Então você vai comprar, comprar, comprar. Hoje a bolsa é vender, vender, vender. Diz aqui o nosso Ike grafista. Salve, salve por Christian Mortinho. Medalha de bronze para o Rodrigo M. Fala, Rodrigão. Tamo junto, boa tarde pra você também. Quero agradecer aqui o arroba $7 será lindo. Galera criativa, hein? Iraci Custódio, Ronaldo, Duílio MX, Ricardo Moraes, Quitar. Muito obrigado também ao Thiago Silva, Léo Levades. Salve, salve para o arroba Jesus, membro do canal, tá aqui com a gente. Rodrigo Taquete, Flash Bull Scalper, Adriano Ferreira, salve Adriano, SCR, para toda essa galera. Vamos falar do Ibov agora, porque a gente só falou sobre o mercado de futuros. Chegou o momento de falar do mercado à vista, bola contigo. Ibovespa, que renova mínima intradiária, 122.455 pontos agora, Coutinho. Olha lá, pessoal, gráficos lado a lado, índice do seu lado esquerdo, Ibov do seu lado direito. Ibov rompe 1,23946, cai, lateraliza, cai, assim como o índice do seu lado esquerdo faz o mesmo movimento. O Ibov, se você quiser um ponto, logicamente aqui daria para traçar um mais curto, tá? Eu tenho um espaço muito grande, mas ok. Ibov 118, 118.685 pontos, então você teria a conta rápida aí, 600, 500, 8... 9, 10, 11, 12, 4 mil pontos de baixa para o índice Bovespa, que corrobora de uma certa forma com o mini índice aqui, como eu estou pegando o contrato novinho agora, 124.425 a 120.714, 4 mil pontos de baixa também pro índice futuro. Obrigado. Destaque em tc.com.br, painel Mover Pro, Joel vai compartilhar. Destaque que merece urgente, senhoras e senhores. Deixa eu ver aqui onde começa a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Olha quem apareceu. Ministro da Fazenda diz acreditar que, abre aspas, o câmbio irá se acomodar. Fecha aspas. Haddad, 2 pontos. Pode estar havendo... Abre aspas de novo para ele. Ataque especulativo. Fecha aspas. Fazenda trabalha com fundamentos. Ibovespa renova a mínima intradiária. Dólar futuro acelera com falas do Haddad. Esse tipo de declaração é tudo que a gente não precisa, hein, Coutinho? É lamentável, assim. Não sei, eu peço, assim, parece que Brasília vive em Nárnia. Assim, você fala de um ataque especulativo. Então vamos só abrir o gráfico do dólar aqui. Boa. E vamos fazer só uma análise, assim, muito breve de fazer um ataque especulativo na moeda americana no Brasil. Então, assim, você vê que o dólar ele vinha a, vamos traçar aqui, R$5,80. Vamos traçar aí. 5,80 é o que o dólar viveu praticamente no mês de novembro. Então tá aqui, tô com o mouse em cima. O dólar subiu, ok, né? E aí o dólar, ele transitou nessa questão de R$5,80. Esse candle longo aqui que eu tô passando o mouse foi o candle do anúncio do pacote fiscal, né? O dólar troca de patamar, o dólar vai a R$6,06, tá? Tudo preço médio. Então, assim, primeiro que a palavra especulativa, ela traz em si o curto prazo, né? Então, se algo faz algo especulativo, especulativo é diferente de um direcional, né? Então, para mim, se fosse um ataque especulativo não duraria o que está durando hoje, que é 15 candles. 15 candles são 3 semanas. Né? Puxa então, vida. Assim, algo especulativo que dura 3 semanas, para mim não faz muito sentido, né? Então, assim, o especulativo, ele vai virar o novo normal.
Então, assim, o dólar vai se acomodar? Vai se acomodar na região de 6,05, que é a média. Se você traçar eventualmente ali uma regressão linear, fica bonitinho. Então, não tem especulativo, entendeu? Tem que o dólar trocou de patamar, o dólar não dá sinais de que vai mudar de patamar, né? E assim, o especulativo, eu peço perdão, mas, sei lá, chega a ser uma ofensa. Pois é, e assim, é uma ofensa também, né, a inteligência das pessoas que acompanham a economia, porque olha só, agora você tem aqui um complemento da fala do ministro da Fazenda, dizendo que o governo, abre aspas de novo para ele, tenta evitar, fecha aspas, que medidas sejam desidratadas. Ele se refere ao pacote fiscal. Aí ele continua, Haddad diz, né, diretores do Banco Central têm capacidade técnica inquestionável. É isso que eu digo que é uma afronta à inteligência. Porque assim, inquestionável pra quem? No domingo, o chefe do Haddad, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estava no Fantástico dizendo que a culpa era do Banco Central. Banco Central que ele escolheu o presidente agora, porque nem mais isso ele pode falar. Banco Central que ele, Lula, escolheu os diretores. E aí você tem o subordinado do Lula, que é o Haddad, dizendo que a capacidade técnica do Banco Central é inquestionável. Esse governo perdeu a capacidade de juntar Lé com Cré. Os neurônios não estão caminhando para o mesmo lado. O ministro da Fazenda diz uma coisa, só que o chefe dele diz outra. Como que na visão do ministro da Fazenda a capacidade é inquestionável, técnica, dos diretores da autarquia, se o chefe dele fala que a culpa do que está acontecendo é do BC? E aí a gente tem agora membros do Partido dos Trabalhadores entrando com representações, processo jurídico, justamente para ver essa questão aí da especulação. Ah, olha, os especuladores estão fazendo algo para ganhar dinheiro. Puxa vida, né? Não foram os especuladores, não foi ninguém do mercado que falou que o pacote fiscal seria divulgado após as eleições municipais. E depois disso demorou um mês para sair um pacote fiscal, um texto muito meia boca, acompanhado do imposto, né, da isenção do imposto para quem ganha até R$5.000 na hora de declarar o IR. Então, o governo cria, né, uma expectativa, frustra a própria expectativa criada pelo governo em relação à data e também em relação ao projeto. E aí depois vai falar que a culpa é de quem? É dos especuladores? Quando você não tem capacidade de fazer gestão, tem gente que vai olhar para essa fraqueza e vai ganhar dinheiro. A culpa é de quem está fazendo a gestão mal feita do país. Pelo menos essa é a minha opinião. Quem concorda ou discorda, opina aqui no nosso chat, escreve aí que eu vou ler daqui a pouco. Haddad diz que ajustes feitos pelo Congresso no pacote fiscal, que esses ajustes não vão causar desidratação. Haddad diz que escala de contenção de gastos será mantida. Dólar futuro opera perto da máxima, tá subindo como se não houvesse o amanhã. Quer dizer, o mercado não tá nem aí pro que o Haddad tá falando, hein, Coutinho? Tá subindo, entendeu? E é isso daí, é uma afronta à inteligência, entendeu? Falar que é ataque especulativo, processar, você viu o Zé Disseu. Processar, o que ele quis processar? Ele processar Faria Lima? Isso. Né? Então assim, de novo, né? Eu acho que assim, ganha-se dinheiro de forma especulativa, ganha-se dinheiro de forma natural. A minha visão, ela tem a visão do especulador, ela tem a visão do trader, e aí eu quero mesmo que o negócio pegue fogo, porque quanto mais vol, mais fácil ganhar dinheiro fica. Agora eu tenho a minha visão de cidadão, e a minha visão de cidadão, lamentavelmente, ela é agredida por esse tipo de fala, entendeu? Então assim, quando você tem uma fala vazia, que não influencia em nada, ou seja, o Lula vai falar para os ministros, não vai fazer a menor diferença, mas assim, a menor, porque não tem palavra, porque não tem crédito, e o mercado não vai pagar promessa. O mercado vai pagar o que tiver acontecendo. E se o que tiver acontecendo não condizer com a realidade de risco do mercado, porque, de novo, quando você faz um movimento especulatório, você faz um movimento em cima de risco. Então, acima de tudo, especulatório ou não, o que o dólar nos mostra, o que a Bolsa nos mostra e o que o DI Futuro nos mostra é projeção de risco. Então, seja especulatório ou natural, o mercado está olhando, não está engolindo, o mercado vai continuar punindo até que efetivamente o governo tenha. E aí, de novo, né, é o que eu falei ontem e falo hoje, né? O Banco Central tem dinheiro finito para fazer eventuais ajustes. O mercado tem tempo infinito para poder pegar e se readequar.
Então, assim, em algum momento, ou o governo vai fazer direito, ou em algum momento, isso aqui vai ficar muito difícil pro ano que vem. Parabéns, ministro. Futuro da moeda americana renova a máxima intradiária e os DIs também aqui acentuam o viés de alta, principalmente na ponta longa dos juros. Nós temos o dólar futuro sendo negociado acima do patamar de R$ 6,18. WDOF 25, cota R$ 6,181. A máxima do dia está em R$ 6,182, portanto falta um ponto para o dólar futuro renovar de novo máxima intradiária. Tá lá, acaba de renovar máxima intradiária para o futuro da moeda americana. Contratos de juros futuros hidratando o pedido de prêmio. Lucas Wood, você conta pra gente qual é a temperatura dos DIs com foco principalmente nos vértices do médio e do longo prazo. Lucas. Vamos lá, Vini. DI 26, 15,35% é a taxa de negociação, 24 pontos base de pedido de prêmio. DI 27, 15,72% ao ano, 31 pontos base de pedido de prêmio. DI 28, 15,58% ao ano, avançando 33 pontos base. DI 29, 15,37% ao ano, 32 pontos base e meio de pedido. DI 30, agora indo para a cauda longa. DI 30, 15,19% ao ano, 31 pontos base de avanço. DI 31, penúltimo para vocês, 15,03% ao ano, 32 pontos base de avanço. E DI 33, 14,77% a taxa de negociação, avançando 32 pontos base. O Vini normalmente ele acompanha o DI 35, eu não tenho aqui no meu Profit Pro. Quer trazer pro pessoal, Vini? Subindo 30 pontos base, viu, Wood? 30 pontos base, os contratos com vencimento em janeiro de 2035. Então a gente olha aí, né, um prazo de 10 anos, 14,58% é a taxa média analisada para o DI 1F35. Vamos voltar para o curtíssimo prazo rapidinho, Coutinho? Vamos. Daqui a pouco a gente vai lá para Brasília, porque os nossos gloriosos deputados estão discutindo a lei de diretriz orçamentária, pensando no ano de 2025 também, e a gente sabe que é muito importante no atual contexto considerar o que acontece lá dentro do plenário da Câmara dos Deputados e também no plenário do Senado, mas hoje o foco está na Câmara. Primeiro você, Coutinho, de um lado... Ah, você colocou o DI? Tava só Boa, olhando os Coutinho. DIs, perdoa. Vamos lá, vamos nessa. Mas na verdade, assim, tem só uma coisa interessante, né? O pacote foi votado ontem, né? Sim. Então, isso aqui é o candle de ontem, mercado, e o pacote foi votado depois do horário, né? Não foi no final da... Ou foi durante o dia, eu não lembro. Assim, é que foram votadas uma série de medidas que foi até a reta final da tarde. Agora eu não sei exatamente a qual você se refere. Porque na verdade, assim, olha o candle de ontem, né? Ou seja, e olha a reação do mercado, tô pegando aqui o 27 e o 29. Essa aqui é a reação do mercado hoje. O mercado abriu em baixa e o mercado vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então, assim, se o mercado entendesse que, ok, estamos na direção certa, não precisava nem terminar o processo. O mercado vai lá e se ajusta. Então, o candle de hoje, para mim, da percepção da alta de juros futuro, basicamente mostra isso, como mostra o candle do dólar, como mostra o candle do índice futuro, tá bom? Mas vamos voltar lá, então. Você quer dar uma olhadinha no 4 ou você quer dar uma olhadinha no diário? Vamos fazer os dois, Coutinho? Você manda, meu chefe. Vamos nos dois aí, porque desgraça pouco é bobagem. Então vamos lá. No caso do dólar, o dólar sobe e lateraliza. De novo, terminando o dia com esse candle de engolfo no candle anterior lateralizado, vai fortalecendo o meu envelopezinho de alta e vai jogar esse dólar para cima. No gráfico de 4 minutos, olhando para o day trader de plantão, já rompeu meia dúzia 175, sobe, corrige, sobe. Tá dando uma osciladinha aqui normal, não tem problema. Você tem 1, 2, 3 candles de oscilação face a um longo movimento, então é natural que oscile, não precisa rasgar de uma vez. De qualquer forma, mantém altista o dólar. Índice perde 1,26400, cota 1,24680. O índice está, falei de manhã cedo, em sincronismo com o dólar, ou seja, dólar com envelope de alta, índice com envelope de baixo. O mercado está super ajustado, não tenho indefinição ou falta de sincronismo entre esses dois instrumentos. O índice cai, lateraliza, cai, cota 1,24685. O objetivo é o fundo do canal, basicamente a 123.500. Se você joga o índice para o gráfico de 4 minutos, bateu na terceira, deu uma leve distanciada, mas da terceira não passa, né? Então, chegou lá, naturalmente ele repica, faz o movimento de alta, você pode refibar esse cara. Se você dá uma refibada, o índice, se subir,
Primeiro ponto, 124,985. Muito obrigado, meu parceiro grande Marcelo Coutinho. E em relação ao dólar no curtíssimo prazo, tem alguma informação complementar, Coutinho? Ele tá lá na casa de R$ 6,17. Eu esperaria um pouquinho, ou seja, quem tá comprado pode ficar. Olha só, o dólar aqui no cantinho direito sobe, tá fazendo um lateraliza, né? Então tá montando um envelopezinho de alta para continuar subindo. A priori, ponta comprada tá ok. Cola o stop, né? Vol 6 pontos, stop vai estar de 7,8 para baixo. Cola o stop e vai empurrando. Essa desaceleração, ela é benéfica na montagem de uma figura de cunho altista. Se não der nada errado, dólar, bom, não precisa nem falar de stop, né? Até porque, de novo, se o Banco Central entrar, aí ele acaba machucando. Mas, de qualquer forma, o dólar vai se solidificando numa figura de cunho altista. Obrigado, viu, Coutinho? Vamos lá a Brasília, senhoras e senhores, Câmara dos Deputados. Acontece nesse momento discussão a respeito do projeto de lei de diretrizes orçamentárias pensando no ano de 2025. Vamos ouvir direto da capital federal o que está rolando por lá. Para a gravidade do que a gente está fazendo. Hoje à tarde nós vamos estar mexendo nas regras do BPC. É tão grave, deputado Marcelo, tão grave, que eles estão dizendo nessa proposta que se eu tiver numa casa mais de uma pessoa deficiente, só vou pagar para um, como se fosse pessoal intransferível, como se eu pudesse compartilhar sonda, remédio, fralda. Isso, nós estamos perto do Natal, é de uma maldade sem precedentes. Eu nunca vi nesse momento, só em desespero total ou em falência clara, porque eu vou tirar de quem mais precisa. E que pior, deputada Adriana, que não pode vir aqui para defender. Pasmem, para a pessoa receber BPC, ela tem que ter a renda familiar de um salário mínimo. Mas sabe o que está no texto? No texto está escrito que vão considerar renda familiar, ainda que o casal mora em casa separada. Imagina a gravidade disso. Deputada Gisele, uma pessoa, uma mulher que tem filho deficiente, a estatística brasileira é que 70% dessas mães são arrimo de família porque foram separadas, o marido abandonou. Mas para pagar o BPC, eu vou considerar a renda familiar de alguém que mora na outra casa. Chama a atenção do plenário. E isso é de uma maldade, de uma crueldade. Mais 39 minutos. Clima natalino impera na Câmara dos Deputados nesse momento, hein, Coutinho? Natal lá tá pegando fogo, hein, meu garoto? É um show de horror, cara. É um show cara, de horror. E assim, você viu que ela tava falando? É a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. PL, vamos lá, é um partido de oposição ao governo. Então é claro que você tem posição e oposição, e o governo vai ter que conseguir negociar. Agora, o Haddad falou há pouco que ele acredita que as medidas encaminhadas pelo governo a esse parlamento, essas medidas não serão desidratadas. Será mesmo que não serão? Porque ela está falando, claro, é uma opinião pessoal, mas certamente alinhada também com um partido que eu reforço, que é um partido de oposição. Natural a oposição ficar ao lado contrário de um texto que o governo está propondo, né? Só que não vai ser fácil você conseguir a maioria dentro da casa para você não ter as medidas necessárias para conseguir corte de gastos, né, que o governo endereçou. O que ela está falando do BPC, a gente pode discutir aqui se... Extensamente. Assim, é relevante, não é relevante, tá tocando na ferida de quem financeiramente é mais vulnerável no nosso país. Tudo isso cabe discussão. Agora, a gente não pode esquecer que quem escolheu fazer a mudança no BPC foi o próprio governo. O governo precisa cortar gasto. Ele escolheu mexer no BPC. Por que o governo não escolheu tirar o PERSE? Até escolheu. O Congresso lá também não ajudou tanto, porque o governo não tem base política para negociar. O PERSE, que é um projeto emergencial, criado principalmente para o setor de serviços no nosso país durante a pandemia da Covid-19. É um programa emergencial que existe até hoje. Então, já falei várias vezes, até em outros lugares que eu trabalho também, que se você tira o PERSE, você consegue, né, um alívio no que diz respeito às contas públicas considerável. Por que o governo não tira o PERSE? Porque não tem força política para fazer esse tipo de negociação.
Por que o governo não conseguiu desonerar a folha de pagamentos, que era um desejo do Ministério da Fazenda na pessoa do ministro Fernando Haddad? Porque não tem base de negociação suficiente para fazer isso. Então, quando você tem um governo fraco, não é só o mercado e os especuladores, quem opera no curtíssimo prazo, que se aproveita. É a base política da oposição também que fragiliza ainda mais um governo, que por si só é fraco, não consegue base de diálogo, não tem maioria em nenhuma das casas. E aí, para você conseguir aprovar alguma coisa, você precisa entregar alguns anéis, senão você não vai aprovar aquilo que você deseja não, e aquilo que é importante para o nosso país. Né? A discussão, nossa, a gente não está nesse nível ainda, tá bom? De tirar a discussão do campo político. Ser uma discussão apenas econômica, sóbria, não. A discussão é nesse nível aí que você está acompanhando em Brasília. É primeiro política, depois econômica. E aí todo mundo juntos, alguns mais, outros menos, mas todo mundo leva fumo pela qualidade do parlamento que nós temos. Coutinho, algum complemento? Eu tava te vendo aqui a sua reação, acompanhando a discussão lá em Brasília. Fiquei com a sensação que você queria estar lá, Coutinho. Não, na verdade... Eu voto em você, Coutinho. Não, na verdade, eu prefiro não participar, até porque assim, esse tipo de coisa me sensibiliza muito. Foi o que eu te falei, você ter o mínimo de inteligência, conhecimento, enfim, razão, e você assiste uma coisa dessa, assim, o governo do PT, para mim, tem uma agenda. A agenda do governo do PT, ela tá longe de ser social, né? Isso tudo aqui, para mim, é um grande teatro de horror, né? Porque no final das contas culmina com o que eu falei, vai ferir o mais fraco, né? E a gente vê casos como esse, enfim. Então eu lamento. Enquanto isso, o dólar bate R$ 6,18 e vai subir no envelopezinho de alta e a vida segue, né? E, enfim, 2025, você vai falar da live ou você já quer que eu já emendo a live aqui que hoje tem que fazer? Vamos falar da live, Coutinho. Boa, ainda bem que você lembrou. Vai entrar o QR Code aí, ó. Então vocês se preparem e aí hoje não, quinta-feira, amanhã às 18h30 tem uma live especial aqui do TC, eu tô nela, tá? É mais ou menos mais de uma hora de live, são dezenas de especialistas, basicamente todos os contribuidores do TC vão estar aqui, o Buca vai liderar e assim a gente vai tentar traçar cenários para facilitar a vida de todo mundo para ver o que vai acontecer em 2025. A gente logicamente tem uma visão, tá? Essa visão, ela parte de um processo absolutamente racional, assim, ninguém está aqui para discutir política, a gente está aqui para discutir o que está sendo feito e como é que eu, como investidor, sobrevivo e, eventualmente, tiro, né, melhores oportunidades do mercado. Não só o que está acontecendo aqui, você tem a entrada do Trump dia 20 de janeiro, você tem aí a China nessa expectativa, porque a gente imagina que realmente vai dar uma balançada, né? O Trump já sinalizou também que o Brasil também tá na linha de frente dele. Então, assim, como é que eu me blindo, como é que eu ganho dinheiro e tal, essa daí é a função dessa live, tá convidado, todos vocês, presença obrigatória, amanhã às 18h30, terminando tarde, a gente já vai emendar a live. A gente espera vocês lá, vai ser muito beneficioso, entendeu? A gente vai tentar mostrar para vocês o que fazer e quais os cenários para 2025, que, de novo, reitero, vai ser bem difícil. É só pegar o celular, apontar para esse QR Code. Quanto custa para participar da live, Coutinho? Uma caixa de língua de gato, você abre o seu aplicativo e manda entregar aqui no TC, eu vou ficar maravilhado se eu receber uma caixa de língua de gato da Copenhague. Gratuito, tá bom? Você participa de graça. Se quiser mandar a língua de gato pro Coutinho, aí é algo a mais, entendeu? Como diria o outro, é um plus a mais. É um plus a mais, tá bom? Mas é de graça para você participar dessa live, muito, muito importante, para traçar cenários, projetar caminhos para o ano de 2025, né? No melhor cenário, no pior, num cenário intermediário. Vamos falar sobre isso. Vamos voltar rapidinho lá para a Capital Federal. Daqui a pouco a gente vai passar pelas nossas blue chips, tá bom? Pra gente ver o que está acontecendo com as principais empresas da Bolsa Brasileira. Enquanto isso, eu agradeço aqui, ó, o Adriano Ferreira, que escreveu para nós e disse: se já tá ruim assim, imagina quando o Trump entrar. O Trump falou do Brasil outro dia, né? Ele, Trump, que o Brasil taxa muito os Estados Unidos. E aí ele não falou só do Brasil, ele falou da Rússia, ele cita o Japão e ele cita o nosso país também. E diz que os países que taxam os Estados Unidos também vão receber ali uma taxa especial. Então, a partir de 2025, tem todo esse contexto difícil interno e também haverá a necessidade do nosso governo negociar com os Estados Unidos. O que o Trump quer, ninguém sabe. Mas eu me lembro que quando ele falou isso, nós estávamos aqui ao vivo no almoço de negócios, foi motivo suficiente para jogar o D1F29 em leilão.
Daí um F-29 entrou em leilão imediatamente após as falas de Donald Trump. Vamos ver na prática como isso vai se dar. O que nós estamos vendo aqui em Brasília agora é uma sessão conjunta. Então você tem deputados e senadores. A gente estava ouvindo antes uma deputada. Agora quem está falando é a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Parece que ela está empolgada. Vamos ver o que ela está falando. 1 trilhão por dia. Então temos um sistema financeiro que fica com quase metade do orçamento desse país. Temos um sistema financeiro que roubam todas essas famílias, extorquindo com juros de mais de 400% ao ano. E aqui querem ter que ter um ajuste fiscal daquilo mais simples, se disser que algo que é para os trabalhadores, para as pessoas com deficiência, é uma irresponsabilidade. Essa história de cobertor curto, o cobertor tem que ser para todos. Vamos reduzir os fios egípcios, de quase 2.000 fios egípcios que usam essas cobertas, em menos de 15% da população, e vamos estender ao povo, pelo menos para ter o cobertor de poliéster. É isso aí. Eita, minha senhora! Que é isso? Olha, é espetacular. Mas você sai, né, da discussão econômica do país para fios egípcios assim, em 3 segundos. Mas olha, dona Zenaide Maia, excelentíssima. Parabéns! Porque não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, não. Mas a senhora tá aí de parabéns. E o dólar a 6,18. Cara, o que a gente tava falando aqui é o seguinte. Vamos lá, vamos lembrar da gestão anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes da Economia. O ministro Paulo Guedes chegou a falar sobre taxar dividendos. Lembra disso, Coutinho? Foi uma proposta que o próprio ministro encampou. Só para trazer um governo mais à direita, bem mais, né, com um olhar à direita do que esse atual, que era um assunto também discutido, um assunto também comentado. A questão em si não é de onde você vai aumentar a arrecadação, claro que isso também importa, mas é a capacidade que você tem para fazer a gestão do gasto público. Esse governo, ele aumentou a arrecadação de onde ele pôde, e agora ele está escolhendo cortar dos mais pobres do BPC. É uma escolha do governo. Por que esse governo agora não pegou a mesma ideia e falou assim, não, vamos lá, vamos tributar os dividendos? Até surgiu um burburinho sobre isso, rapidamente caiu. Este governo não tem força para negociar esse tipo de pauta. E aí ele tem que mexer na própria base. O que me deixa aqui indignado é você ver parlamentares falando sobre isso como se a decisão de mexer no BPC fosse uma decisão do mercado financeiro. Quem escolheu foi a pasta da Fazenda. Foi o mercado que falou para cortar deste ponto em específico. Por que o governo não escolheu outros pontos que tocam pessoas que têm financeiramente mais dinheiro? Porque este governo não tem base política para negociar esse tipo de situação. É simples assim. Tão simples quanto isso. E aí você vê um monte de parlamentar que não entende nada de economia, que fica fazendo esse discurso barato aí, e é essa galera que daqui a pouco vai votar o pacote de corte de gastos. É esse o nível aí. Mas o ministro da Fazenda vai tirar férias a partir do dia 2 de janeiro, ele acredita que o problema são os especuladores, quem opera no curto prazo, e ele confia muito que o pacote que já é ruim não vai ser desidratado. E aí o dólar acaba de romper a região de R$ 6,19, porque é esse circo que a gente está vendo, com todo respeito ao circo, que é uma coisa maravilhosa, né? É essa zona aí que a gente está vendo. Bom, Coutinho, fala pra gente a respeito do dólar, por gentileza, WDOF25, gráfico de curtíssimo prazo na tela. Bom, sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe. Vamos falar de coisa que é bom, ó. Pivôzinho de alta com envelopezinho de alta, tudo sob controle, né? A gente começou a falar da manutenção da compra de dólar a R$ 6,172, o dólar cota R$ 6,190, pode ficar comprado no dólar sem problema nenhum. E vai empurrando, call stop, tranquilo, volatilidade diminui, vol 4,7, stop loss na casa de 6 a 8 pontos e vai empurrando o dólar para cima sem dó. Dá para fazer um day trade aqui que é quase um swing. É comprar e ir empurrando. O mercado tá extremamente favorável, entendeu? O mercado tá extremamente atento ao que tá acontecendo. E eu acho que, né, você falou do passado, né, do Bolsonaro, enfim, o mercado, ele é uma percepção, tá? E eu não sou especialista nisso, então eventualmente peço desculpa, posso falar bobagem. O mercado já foi mais, eu não vou usar o termo permissivo, eu vou usar o termo flexível.
né, a esses malabarismos do governo. Eu acho que chegou um ponto que o mercado não vai tolerar. Então, assim, falou bobagem, aconteceu, não entregou, o mercado vai responder de forma absolutamente imediata. E aí é aquilo, né? Uma taxa de juros crescente, ela arrebenta com o crédito, ela vai prejudicar aquele que deve, ou seja, eu não gero crédito, que não gera movimento, que não gera economia, e aquele que deve paga mais caro, então vai para inadimplência. Então, assim, quando eu vou pro social, isso é extremamente nocivo, a gente brinca aqui, ninguém tá preocupado em ir pra Disney, a gente tá preocupado em ver o que vai acontecer com a economia desse país. Aqui a diferença é que o Brasil realmente é muito abençoado, é um país muito rico, mas realmente eu acho que chegou num ponto que o governo ele não vai conseguir. E assim, esse governo teve sim o benefício da dúvida, dado pelos agentes financeiros. Você teve o benefício da dúvida. Se você olhar o que foi o ano de 2023 desse governo, né, boa parte dos agentes, inclusive grandes gestores, né, essa turma olhou para o governo e falou assim, vamos deixar, vamos ver o que vai acontecer. Só que de repente você começa a ver que assim, sabe aquele negócio? Você dá a mão que é o braço, você fala assim, pô, peraí, mas você tinha o teto de gastos, que era eventualmente ali furado, era um teto meio furado, esse governo veio e falou assim, não, teto de gastos para nós não serve, vamos criar o arcabouço fiscal. Ali o governo ganhou o benefício da dúvida, vamos ver se esse arcabouço funciona. Mas a própria medida criada por este governo está sendo furada por ele próprio. O teto de gastos foi criado por uma outra gestão, esse governo não quis seguir o teto de gastos, falou que não valia a pena, né? Não era sustentável. E prometeram criar um arcabouço sustentável independentemente do partido que estiver comandando o país. Nem o PT cumpre o arcabouço fiscal que ele mesmo criou. Aí você diz que é o mercado que não dá o benefício da dúvida para o governo, esse discurso é muito raso. Aí o Haddad diz que confia no Banco Central, sendo que domingo, no Fantástico, o Lula meteu o pau na autarquia brasileira, sendo que ele acabou de escolher vários diretores, inclusive o presidente. Então esse tipo de coisa faz preço agora, né? Essa falta de coerência está sendo precificada, a gente vê um dólar lá na casa quase de R$6,20, a despeito desse último candle de 4 minutos mostrar um leve arrefecimento, levíssimo. Vamos ver o que acontece aqui nos próximos instantes. Deixa eu mostrar para você um consolidado do que disse o ministro da Fazenda nos últimos minutos, né? Tô aqui no portal de economia do G1, Haddad indica novas medidas de cortes e não descarta ataque especulativo, mas acredita em acomodação do dólar. A questão é qual o patamar que esse dólar vai se acomodar, né? Lê a frase de novo e olha a dualidade entre ataque especulativo, mas acredita na acomodação. Então, assim, se eu tô atacando de forma especulativa, ok, mas ele acredita que o dólar vai acomodar. Mas acomodar aonde? Isso. Em qual patamar? É dicotômico, no mínimo dicotômico. Mas enfim. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou nesta quarta-feira que a equipe econômica pode adotar, no futuro, novas medidas de cortes de gastos. Mas nem essa, é isso que eu estou dizendo, nem essa foi aprovada. Então quer dizer assim, a medida que você fez, quando o ministro fala esse tipo de coisa, ele está dizendo o seguinte, o que nós fizemos a gente sabe que não foi bom, porque a gente está disposto a fazer mais. Só que esse tipo de discurso, que há um ano, há 8 meses, há 10 meses, poderia acalmar um pouquinho o mercado, falando, não, eles estão dispostos a ver mais. Isso já não funciona. Isso já não funciona. O Buca falou aqui na segunda-feira, se o pacote de corte de gastos for aprovado sem nenhuma desidratação, que é o melhor dos cenários, porque, vamos lá, a qualidade do parlamento que a gente está vendo aí, a gente acredita que essas pessoas têm capacidade para melhorar alguma coisa do ponto de vista econômico falando, do equilíbrio das contas públicas? Então qual que é o melhor cenário? É ser aprovado sem nenhum tipo de desidratação. O Buca falou aqui segunda-feira. Se isso acontecer, não impacta em nada o mercado, porque já está no preço. O governo precisa entregar alguma coisa a mais. E a retórica... no futuro a gente pensa em novos cortes. Isso aí me parece que não funciona mais, hein? As declarações do Haddad foram dadas durante entrevista na portaria do Ministério da Fazenda. Ele tem um almoço agendado com o presidente do Senado Federal, que é o Rodrigo Pacheco, para tratar da tramitação do pacote de corte de gastos. Eu falei que isso, que é o processo de corte de gastos, é um trabalho que se encerra. É um trabalho que se encerra. Não se encerra, né? Então ele falou uma coisa, não se encerra. Nós vamos acompanhá-lo. Vamos fazer uma avaliação do que foi aprovado. Nós temos também a questão da desoneração da folha, que tem uma pendência no Supremo, que nós vamos resolver.
afirmou o ministro Haddad a jornalistas. O que é essa pendência no Supremo? O ministro da Fazenda queria a desoneração da folha de pagamentos. O que, pensando do ponto de vista, né, das contas públicas, ia trazer um afago. Você ia ter uma margem ali importante. Não passou no Senado Federal. O próprio Rodrigo Pacheco, que ele vai almoçar agora, né, a coisa não rodou, não andou na casa comandada pelo Pacheco. O que o governo fez? Pegou essa medida e provocou o Supremo Tribunal Federal, que age quando é provocado. Falou, ó, isso aqui toca a Constituição, então tem essa medida agora sendo discutida lá no Supremo Tribunal Federal. Essa pendência que se refere ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que vai acontecer, se desoneração da folha de pagamentos vai voltar para o radar, pode ser considerada, aí a gente vai ter que esperar os próximos dias para entender para que lado a coisa vai. O Haddad ainda disse o seguinte, ó, há contatos conosco falando em especulação, inclusive jornalistas respeitáveis falando disso. Então quer dizer, é pior do que eu imaginava, porque a fonte do ministro são jornalistas, né, que estão falando, olha, isso aí é um ataque especulativo. Não é ninguém do setor nem financeiro falando isso. Então, jornalistas respeitáveis, com todo respeito à classe, entendeu? Eu sou jornalista com um orgulho assim absurdo. Mas o ministro da Fazenda vai tomar por base a opinião de jornalistas, segundo ele, respeitáveis, de que há ataques especulativos. Eu prefiro trabalhar com os fundamentos, diz o Haddad, mostrando a consistência do que nós estamos fazendo em proveito do arcabouço fiscal para estabilizar isso. Mas pode estar havendo os ataques. Não estou querendo fazer juízo sobre isso, porque a Fazenda trabalha com os fundamentos. E esses movimentos mais especulativos, eles são coibidos com a intervenção do Tesouro e Banco Central. Em resumo... Nada. O que você entendeu aqui, Coutinho? Nárnia. Cara, aqui você não tira nada. Nárnia. É uma declaração que, com todo respeito ao ministro da Fazenda, você não tira absolutamente nada. Qual que é a conclusão disso aqui? Que mais? Tá perdido, hein? O Banco Central efetuou nos últimos dias intervenções no câmbio por meio da venda da moeda americana no mercado à vista. Aí nós falamos sobre isso. Nesta quarta-feira, encerra a matéria, o dólar chegou a 6,17. Já num patamar superior a essa região de 6,17. Lucas Wood, me ajuda aí. O dólar futuro já é negociado numa região acima de 6,19. Há pouco renovou, máxima intradiária. Agora R$ 6,188. Como que tá? Qual é a máxima do dólar, por gentileza, Lucas? Máxima do dólar, R$ 6,194. Patamar. Eita. Agora, 6,192, R$6 com 19 centavos, avançando 1,32%, Vini. Mas chegou a R$ 6,194. Perfeitamente, R$ 6,194 é o patamar de máxima do dólar futuro no dia de hoje, por enquanto. Rapidinho, D1F27, D1F31, Wood. D1F27, 15,70% ao ano é a taxa de negociação, 29 pontos base e meio de pedido de prêmio. Já o DI31, 15 cravado, 15,00 é a taxa de negociação ao ano e 29 pontos base de avanço, Vini. Obrigado. Vamos voltar para análise no gráfico de 5 minutos do mini índice e do mini dólar de novo. Esse mini dólar olhando cada vez mais de perto para a região de R$ 6,20. O Coutinho que vai falar. Obrigado ao Júnior Oliveira, Álvaro Rodrigues, Aurélio Moreira, Elo Klimber. O Aurélio e o Elo são membros do nosso canal, apoiam demais o nosso trabalho. Obrigado. Gleidson Max, Rodrigo Souza, Vinícius. Ó, meu xará tá aqui. Falou, Vini, o meu xará falando, fica tranquilo, xará. O Galípolo vai segurar esses juros para o povo. Rodrigo Milan, SCR, Quitar, Cleomar BR, Leila Rodrigues, o The Officer, Ângelo Rodrigo, Alessandra Canal, voa Dolinha. Vamos falar da Dolinha aqui para Alessandra. Obrigado a todo mundo que está participando. Pessoal, não esqueça o seu like, é muito importante para nós. Temos aqui mais de 1.800 pessoas no simultâneo. Estamos com 1.579 likes. Vamos tentar chegar o mais perto possível da região de 1.700. E, Lucas, renovou máximo intradiário dólar, né? É que a sinalização sonora ficou baixinha, mas agora na máxima intradiária novamente, R$ 6,197 é o novo patamar de máxima. R$ 6,198 já. Não. R$ 6,198. R$ 6,198 é o novo patamar de máxima intradiária do dólar futuro, Vini. Olha, eu tô de olho, eu tô aqui. Você consegue compartilhar minha tela, por gentileza, Joel? Eu tô aqui só atualizando, ó. Peraí. Eu tô aqui só atualizando o site do Banco Central. Só tô esperando o comunicado da intervenção.
Por enquanto, nada. Coutinho. A gente achou de manhã cedo que tinha tido, inclusive. Você tá falando venda de dólar? Venda de dólar. A gente teve um candle estranho ali, mas o Levate até olhou, realmente não tinha sido, não. Eu tô olhando aqui nas normas do Banco Central, é neste portal, é neste campo que o Banco Central divulga quando há intervenção no futuro da moeda americana. Por enquanto, nada. Por enquanto, nenhuma informação, mas eu tô aqui só atualizando. Ibovespa na mínima, renova a mínima intradiária em 122.420 pontos. Máxima por WDOF25, R$ 6,198. R$ 6,198, Coutinho. Bora. Vamos lá, pessoal. No caso do dólar, não muda absolutamente nada. Altista deixa subir. Não tem ponto, tá? Então, assim, a gente estava brincando com o dólar. Aqui, ó, R$ 6,17. R$ 6,175. Sobe, lateraliza, sobe. Agora tá subindo. Tá? Essa marquinha que eu fiz aqui é o candle que o Vini pegou, né? Que tava começando a ficar um candle baixista. Nada como a paciência de um trader descolado faz um candle virar de cor, entendeu? Assim, o mercado vai subir, não tem o que fazer. Índice do lado esquerdo, o índice tá no envelopezinho de baixa, né? Então cai, lateraliza, cai. O índice vai dar nova venda a 1,24330, dando uma oscilada, mas o índice atento, ele a priori é baixista, sua máxima 124,730. E o dolinha tá subindo já, antes de ir embora, eu vou bater no 6,20 antes de ir embora. Você fica aqui com a gente meia hora, talvez até mais do que isso. Vamos voltar para Brasília, senhoras e senhores. Hoje é muito importante acompanhar o que está acontecendo na Câmara. Eu peço a sua atenção para a arte que está aqui ao lado esquerdo. É uma arte colocada pela própria transmissão da Câmara, que vai, pouco a pouco, né, guiando o olhar de quem entra assim e pega esse furacão no meio do caminho. Agora eles tiraram, mas eu vou ler para você o que estava escrito lá. Câmara aprovou projeto que estabelece tributação mínima de 15% sobre o lucro das multinacionais. A Câmara dos Deputados aprovou agora o projeto que estabelece a tributação mínima de 15% sobre o lucro das multinacionais. Então, mais uma vez, Coutinho, é um outro passo, pensando nesse equilíbrio das contas públicas. Você envia um corte de gastos meia boca e você continua assim, aumentando a sua arrecadação. Você vai torcendo a corda, você vai apertando ali demais. Demais na minha avaliação. Pode ser que alguém fale, não, dá para tributar um pouco mais ainda. Vou repetir pela última vez para você falar. A Câmara aprova projeto que estabelece tributação mínima de 15% sobre o lucro das multinacionais, Coutinho. Não, e tem outra coisa também, né? O que mais me entristece é, quando é que isso vai acabar? Então, assim, o governo se colocou numa situação que para mim é uma espiral maléfica que não tem fim. Então, o problema não é, eu tenho que tomar uma medida ruim. O problema é quando isso acaba. E a gente sabe, é uma característica do governo atual, que o governo atual não pensa nisso. Então, assim, o problema não é que eu vou lá... E detalhe, né? Você tributa o setor produtivo, né? Então, assim, de novo, é o Estado fazendo uma intervenção no mercado. Ou seja, então eu vou tributar 15%. Isso aí me resolve quanto tempo? 1 ano? 2? Tá bom, e o que eu faço para isso? Então, assim, o governo não toma nenhuma atitude para melhorar, nenhuma atitude para sanitizar, nenhuma atitude para fazer com que a coisa... Não, o governo simplesmente segue tributando. E aí a gente sabe, né? E aí o mercado tá aí já dando uma aula que isso não é que vai acabar, né? Porque isso também nunca acaba, né? Só acaba se o país quebrar, né? Isso vai ficando cada vez mais difícil. Então, de novo, enquanto o governo não der passos me mostrando que realmente isso tem um fim, isso vai ficando cada vez mais difícil. E aí, de novo, né? O que a gente vai fazer em 2025? Eu acho que essa é a pergunta. Neste momento, relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias explica o que foi acrescentado ao texto por acordo no plenário. O texto vai em votação daqui a pouquinho. Vamos lá para Brasília. Cumpri o meu papel de fazer a leitura do adendo e acatá-lo como uma decisão maior. Segundo o adendo de plenário ao PLN número 3 de 2024. Tendo em vista o acordo do plenário, propomos, primeiro, alterar o parecer para retomar o texto anterior ao do PLN, anteriormente à mensagem modificativa de número 983, quanto ao parágrafo 4º do artigo 28. Eu explico isso para os senhores e senhoras.
Isso aqui é uma referência ao fundo partidário. É que há uma divergência corrigida na mensagem do Executivo, que o fundo partidário seria corrigido na mesma proporção das receitas da Justiça Eleitoral. Os líderes partidários, o presidente do partido, não concordaram. E o senhor presidente Marcos Pereira acolheu o acordo. Continuando, considerar no complemento de voto, como adendo, apresentada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, as seguintes modificações, onde se lê, no item 7º, parágrafo 2º, bloqueio de emendas ou contingenciamentos de emendas que o governo estava propondo, em caso de necessidade, aqui suprime, com essa proposição, o parágrafo 2º, o bloqueio de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá incidir sobre as programações referidas no artigo 1 hora mais 7 minutos. O relator, que é o senador Confúcio Moura, que é o relator do projeto das leis de diretrizes orçamentárias, ele está ali no plenário da Câmara, nessa sessão conjunta, explicando o que mudou no texto. Você viu ali que ele cita o fundo partidário. Aí o Coutinho me perguntou aqui, né? Quanto que tá o fundo partidário? Quase 5 bilhões de reais. 4,9 bilhões de reais em 2024. Então agora ele está ali apresentando essas mudanças. Claro que é importante, a gente tem que acompanhar, mas ele cita os projetos, né? Pelo número dos projetos. Então ele fala PL número tal, tal, tal. Para quem não está acompanhando toda a trajetória, fica um texto um pouco confuso. Porque você não consegue saber, assim, qual projeto que ele está citando, né? Se ele não fala o nome do projeto, ele cita o número. Mas, enfim, do fundo partidário, ele fez questão de mencionar qual era o projeto que ele estava ali fazendo a menção. Vamos voltar aqui rapidinho, Coutinho, por favor, para o futuro da moeda americana, e a gente vai passar pelas blue chips que eu prometi também. CSN, senhoras e senhores, perdeu o patamar de R$10. O papel ordinário da CSN é negociado agora, nossa, que pancada em CSN, 9,86%. Eu fico me perguntando, é uma pergunta mesmo, eu não tenho a resposta, se essa história da tributação, dessa taxa mínima que a gente acabou de ler aprovada na Câmara, de 15%, para as multinacionais, se isso aqui não impacta as empresas que eu estou mencionando. O CSN está na mínima do dia, R$ 9,85, a queda é superior a 6%, é uma pancada. Nós temos Santander caindo 3,25%, os Minas, os IN 5, cai 3,11%, Magazine Luiza despenca, uma queda também considerável, quase 6% de traulitada em Magazine Luiza. Ambev cai 2%. Nós temos aqui Banco do Brasil recuando quase 2% também. Magalu acentua o viés de baixa, recua agora 6,02%. Que mais? Vale, 1,71% de marcha ré. Vamos passar por essas empresas com o Coutinho daqui a pouco. Primeiro, Coutinho, mini índice e mini dólar. Por favor, o gráfico de 4 minutos. Alguma novidade aí no radar? Por enquanto nada, Coutinho. Vamos lá. Mini índice na tela, gráfico de 4. Então vamos dar um zoomzão nesse cara. Mini índice já lateralizou, já fez envelope de baixa. Não rompe 124330, tá ali transitando, lateralizado. De qualquer forma, mantém viés baixista. Day trade, prioritariamente day trade de venda. Objetivo 123681. Dólar, manutenção altista, não muda nada. Cota, R$ 6,19, objetivo R$ 6,211. Obrigado, Coutinho. Antes da gente ir para as nossas blue chips, quero mostrar 2 matérias importantes que foram divulgadas em tc.com.br. Você clica lá na nossa plataforma, você é redirecionado. Primeiro, obrigado aqui pela mensagem do Ricardo Porto, ele é membro do nosso canal. Bismarck também está por aqui. Alexandre Ferretti, festa dos 100 mil pontos, diz o Alexandre. Ô Jalim, o Jalim tem um sobrenome que se eu ler aqui me complica. Boa tarde, Vini. Manda um abraço pro meu amigo. Sai pra lá. Sai pra lá, garotinho. Já não basta esse dólar a 6,20, quer me complicar aqui. Max Ribe. Sauá Fará. Ontem eu avisei. Levanta pra derrubar. Ele estava falando do índice, que ontem se mostrou resiliente. E o Sauá Fará falou mesmo. Me lembro aqui dele. Paulo Rogério, esse é o melhor almoço de negócios. É o Paulo Rogério que tá falando. Não sou eu. Obrigado, Paulo. Quem mais? Ricardo Moraes.
que ele falou aqui? Papéis brasileiros. Aí ele colocou um caixão. Tá difícil mesmo, viu, meu garoto? O Dons. Obrigado, Dons. Tá falando do Vinícius Júnior, do Messi, que o nosso Lucas Wood falou mais cedo. Fábio Roberto Moraes. Eu também não gosto do Rodri, mas o futebol que ele pratica eu gosto e admiro muito. Não, joga muita bola. Ele é muito bom. Igor Moraes, fotografia. Vini ganhou... Vini ganhou um prêmio de consolação, tá dizendo ele aqui. Ramon Valdez, o Aion Marques mandou mensagem pra nós, obrigado. Gustavo Oliveira. Bom, vamos lá pras duas notícias aqui, hein, pessoal. Daqui a pouco o Lucas Wood passa pra gente como estão as participações pelo nosso WhatsApp. Muita gente escrevendo no WhatsApp também, daqui a pouquinho a gente fala. Olha só, Poder 360. Ministro da Fazenda mais uma vez, capa, manchete. Desidratação do pacote fiscal não tem... abre aspas, grande monta, fecha aspas. O ministro da Fazenda disse que a desidratação do pacote fiscal de corte de gastos no Congresso Nacional, abre aspas, não tem grande monta, fecha aspas. Afirmou que a equipe econômica está no caminho certo e precisa de apoio do Congresso. Aí aqui é um complemento àquela matéria que nós já lemos há pouco. Ele falou antes de se encontrar com o Rodrigo Pacheco. É claro que ele não vai falar mal do Congresso nesse momento. Não pode fazer isso. O Haddad, ele é tido como um bom negociador, um bom interlocutor. Ele, Congresso. Ele, Pacheco. Ele, Lira. Mas... não sei, viu, ministro? Não sei não o que vai sair do Congresso. Daqui a pouco a gente vai ter isso aqui ao vivo na sua TC News. Se não bastasse tudo que nós estamos vivendo no cenário doméstico, tem também às 4 horas da tarde, horário de Brasília, uma cobertura especial do seu Tarde TC News para a divulgação da política monetária da maior economia do planeta, dos Estados Unidos. O Fed, daqui a pouco, vai definir a sua política monetária, expectativa para um corte de 25 bases na taxa Fed Funds. Tem cobertura, tem programação especial, vamos transmitir Jeremy Powell, como sempre fazemos aqui na sua TC News. A segunda matéria que eu queria mostrar... peraí, que o valor econômico sempre... Peraí que eu vou entrar de novo, essa matéria é do valor, tá bom? Tô entrando aqui rapidinho, segura aí, Joel. tc.com.br, você tem lá a matéria, você clica e você é redirecionado. Eu fui redirecionado e desconectado, mas agora já voltei. Pronto, rapidinho, ó. Otávio Ladeira deve deixar o tesouro. Epa, que é isso? É dólar na máxima, meu garoto? E ó, deixa eu ver aqui o que está acontecendo com o futuro da moeda americana. Máxima intradiária. Futuro da moeda americana bate R$6,199. R$6,20. Pode atualizar o nosso GC, meu garoto. Lucas Wood atualiza aí e consolida a informação. Renova a máxima intradiária, volta ao patamar de R$6,20 o dólar futuro. Certo, Lucas? Certíssimo, Vini. R$6,20 é o novo patamar de máxima intradiária do dólar futuro. Agora... R$6,198, R$6,199, mais ou menos nessa variação, subindo 1,42%, Vini. Eu sigo aqui no site do Banco Central, ó. BC, estou de olho em você. Que trade, hein? Você falou, hein, Coutinho? Trade ao vivo. Você cantou a bola, só Coutinho. Subir pianinho. Você falou, Coutinho. Pianinho. Por enquanto, nada, Coutinho. Nenhuma informação, nenhum documento. O último documento publicado aqui dentro, né, estabilidade financeira, você vê em normas, busca de normas, é aqui que sai informação a respeito de leilão do Banco Central. Por enquanto, nada. O último documento publicado nessa página, 9h18 da manhã, era um outro assunto, não era nada relacionado a leilão, tá bom? O que eu ia falar era o seguinte, Otávio Ladeira deve deixar o tesouro. Olha só, a gente começa a ver alguns nomes... que fazem parte da cúpula econômica do governo, pedindo o chapéu, hein? Gabriel Roca, Vitor Rezende e Estevão Tayar são os autores da matéria do valor econômico. O subsecretário da Dívida Pública, Otávio Ladeira, deixará o cargo para assumir um posto na Organização das Nações Unidas, apurou o valor econômico. A decisão já havia sido tomada antes da recente piora nos ativos domésticos. Então não tem nada a ver com o que está acontecendo. Segundo o valor. A saída ocorre em um momento no qual os mercados estão bastante atentos à gestão da dívida pública e se mostram sensíveis à percepção de risco fiscal, que tem afetado em cheio os títulos públicos no mercado secundário, o que levou o Tesouro Nacional a anunciar ontem leilões de recompra de papéis.
né, completamente diferente do que acontece às terças e quintas-feiras, que é a venda de título público. Coutinho, vamos lá de novo pro futuro da moeda americana. Bateu, hein? R$6,20. 6,20, tá lá. Que beleza! Tá lá a linhazinha horizontal pra vocês. E a priori, quem tá comprado, ok, pode ficar comprado sem problema nenhum. O mercado vai subindo, vagarosamente o índice na contramão. Se você olhar aqui, sumiu meu FIBO, tem problema não, a gente pega e faz outra. A gente vai traçar um revertido daqui pra cá, pronto. Mercado lateralizado, aguardando. Perdão, isso aqui é IBOV, tô vendo que sumiu meu índice futuro aqui, o ING25, pera aí. Double clique nesse cara, agora apareceu o FIBO. Tá aqui. Day traders de plantão, o dólar tá mais bacana, tá? O mini índice segue lateralizado, viés baixista, aguarda rompimento 1,24330. O dólar, a priori, tá mais bonitinho, atento aí à questão do stop, né? Eventualmente, se o Banco Central der uma pancada, machuca, tá? Então, atento aí à colocação do stop loss, a priori ativo em manutenção, objetivo do dólar, R$6,211. Muito obrigado, valeu Coutinho. O Paulo César fala assim, ô Vini, independentemente do que falou o Haddad, que me parece que o Paulo César não concorda com o lance da especulação, mas ele diz que o mercado está especulando, está. E me parece que de fato está, né, Coutinho? E não tem crime nenhum nisso, né? No fato de você ver uma oportunidade de curtíssimo prazo, você olha para o gráfico, você tem uma tendência ali e você entende que faz sentido aportar os seus recursos para conseguir surfar essa tendência que a análise técnica te entrega. Tem alguma coisa errada nisso? O Paulo César pergunta, fala assim, mas de fato está acontecendo uma especulação, não está? É o que diz aqui o Paulo César. Obrigado, Paulo. É porque eu acho assim, Vini, olha só, o que é especular? Especulação pra mim é assim, você vai tomar partido ou benefício de algo, especular na minha cabeça é muito relacionado a curto prazo. Então assim, o dólar subiu, eu tô especulando, eu tô comprado em dólar há 3 semanas, ok, né, eu posso aceitar, eu posso entender isso, eu posso concordar com a questão da especulação, né? É porque, de novo, quando o prazo começa a se estender demais, essa característica, que se torna uma característica de especulação para mim, se eu puder traduzir, eu chamaria de ganho de curto prazo. Então, se você fala que eu estou especulando, ok, eventualmente quem tem mania de operar dólar, por exemplo, e comprar dólar e ficou comprado no dólar desde lá 5,80, ok, pode chamar isso de especulação. É porque a especulação, para mim, ela tá muito mais ligada nessa questão de você fazer uma operação para tomar um benefício. E o problema é que você pegar o dólar nesse padrão de preço, né, nesse valor que continua subindo, isso para mim deixa de ser especulação. Ou seja, o dólar ele assume um novo patamar de preço, mas ok, né? Assim, acho que essa questão não vai levar assim a um resultado definitivo. Tá especulando? Tá. Não tem algum problema? Absolutamente nenhum. O mercado tá aí e tá para todos, tá? Para quem faz o buy and hold, para quem compra de curto prazo, para quem faz de longo. Agora, eu não acho que R$6,20 é um valor especulativo do dólar e que em janeiro, fevereiro do ano que vem o dólar vai cair para baixo disso. Essa é a minha visão. Tá subindo, R$6,204 e tem motivos para estar subindo. Daqui a pouco a gente vai para Brasília, prepara aí Brasília, por gentileza, Joel. Mas deixa eu mostrar o que acaba de sair aqui nos portais, em tc.com.br, LDO 2025. Olha a manchete, Congresso aprova texto sem exigir que governo mire déficit zero ao longo do ano. Acaba de acontecer, senhoras e senhores, o que justifica o dólar a 6,20. Congresso aprova texto, a gente estava acompanhando lá, sem exigir que o governo mire déficit zero ao longo do ano. Que era uma promessa do governo federal, essa história do déficit zero. Vamos entender mais e melhor. Estava dando uma olhadinha aqui no texto, está bem explicado. Diz o seguinte, o Congresso aprovou nesta quarta-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2025, proposta que estabelece as regras para elaboração do orçamento do próximo ano. Cabe à LDO definir, por exemplo, o nível de equilíbrio entre receitas e despesas federais. Com a aprovação, feita agora pelo Congresso, o texto será enviado ao presidente Lula para ser sancionado. O texto aprovado prevê que a meta para as contas públicas do governo é de um déficit ou superávit zero. Ou seja, deverá haver um equilíbrio entre os gastos e a arrecadação. E aí tudo certo. Há, porém, uma margem de tolerância de 30,97 bilhões de reais.
Então eu vou ler de novo para você entender junto comigo. Existe uma meta nas contas públicas que pelo menos você deve gastar o que entrar e o que sair, zero. Superávit ou déficit, zero. Tem que ficar empatado. No entanto, você tem uma banda, você tem uma margem. E essa banda é de 30 bilhões 970 milhões de reais. Ou seja, se o governo terminar o ano com um saldo negativo até esse valor, 30,9 bi, pode considerar que o governo fez o dever de casa. O relator do texto, aquele que a gente estava vendo aqui, o senador Confúcio Moura, chegou a indicar anteriormente que incluiria uma emenda para obrigar o governo a conter os gastos ao longo do ano, para mirar sempre o centro da meta, e não essa margem de tolerância. Mas recuou na véspera da votação. Coutinho, você tem aí uma margem também nas suas contas aí, Coutinho? Não desse tamanho. Não desse tamanho, né, Coutinho? Não desse tamanho. Então, Não desse tamanho. quando a gente vê o dólar subindo do jeito que está subindo, você fala assim, mas será que aconteceu? Será que é só a técnica? Será que é só a análise gráfica? Também. Mas você acaba de ter esse presentão de Natal vindo de Brasília, né? O governo não tem mais, portanto, a obrigação para o ano que vem de entregar um déficit zero. O governo pode entregar menos 30,97, 30 bilhões, 970 milhões de reais, que vai falar assim, ó, cumprimos o que o Congresso exigiu. Coutinho, vamos rapidinho para esse dólar de novo, a gente já vai voltar para Brasília, mas o futuro da moeda americana renovou máxima intradiária em R$ 6,204. R$ 6,204. Por favor, Coutinho. Bora, vamos lá, pessoal. Bateu 6,20. Arrefece nos últimos 4 minutos, sem problema nenhum. Pode deixar. Tracei uma LTA aí para você usar como referência, essa linhazinha laranja, tá? Assim, dólar, manutenção altista, se eventualmente... Aí, de novo, tá, pessoal? Como eu não tracei nenhum objetivo, então tá solto. E também não é assim que a gente opera, né? Você tem que ter objetivo de saída. Então aqui, eu não tô operando, né? Praticamente a gente tá levando durante a transmissão da TC News. Mas assim, em algum momento isso tem que parar. O objetivo do FIBO longo é R$ 6,211. Só que esse 6,211 é a fibada longa. Não tem nenhum fibinho curto aqui, assim, eu não estou fazendo day trade. Então, atento, o dólar sobe. Se quiser usar esta LTA, essa linha laranja como referência, ok. Mas assim, atento cada um ao teu operacional, à tua operação. 6,21 é um objetivo ainda muito longe, cota 6,19. Ficando acima dessa linhazinha, ok, pode pegar e fazer a manutenção. Se você acha que está satisfeito, zero, põe no bolso, até porque, de novo, o Banco Central pode entrar a qualquer momento, aí fica essa coisa do medo, né, do Banco Central entrar vendendo, você vai ser estopado, pouco importa, mas, enfim, né, sempre você fica mais leve na mão quando você sabe que o Banco Central pode pegar e operar o dólar. Fábio Roberto Moraes, membro do nosso canal. Vini, emendas parlamentares fazem chover no deserto. Gostei, meu garoto. Alfabetização. Ó, o Joel tá ligeiro, hein, meu? Eu acho que esse Joel tá amando. Ele não era tão ligeirinho assim. É, ele até fez a voz da Fiboninha naquela vez que eu trouxe. É, aqui. então. Tá... Sei não, isso aí é amor. Será? Ou tá comprado em dólar, não é possível. Ó, alfabetização com o Gustavo. Ele tá projetando aqui uma queda no dólar até 3h30 da tarde. Será alfabetização? Vou lembrar de você, meu garoto. Celso Dias, Vini, o L dobrou a meta. Fagner Lima, Brasil Confúcio e ladeira abaixo. O @Bitcoin, tá falando aqui dos criptoativos. Celso Jesus falou que o Haddad é ciência. Jorge Filho, as emendas estão fazendo efeito, Vini. Muita gente falando das emendas parlamentares. Vamos voltar rapidinho lá em Brasília, por favor, meu parceiro Joel o Cruel, o apaixonado do mercado. Há pouco, olha só aqui, ó, né? Deputados e senadores aprovaram um projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Mais cedo foram aprovados 5,7 bilhões de reais em recursos extras ao orçamento de 2024. E agora, quem estava falando ali no púlpito era o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba. Ele agora tem um outro parlamentar que tomou ali a palavra. Eles seguem discutindo pautas econômicas. Vamos lá para Brasília. Diretrizes. E aqui se estabelece que o governo não pode gastar mais, que o governo tem que fazer uma gestão efetiva de gastos. Hoje estamos à deriva do ponto de vista da economia. Um desestímulo aos empreendedores, a geração de empregos que ainda temos, mas uma inflação muito alta e o dólar muito alto. Portanto, o governo federal tem que fazer o dever de casa
E esta aprovação da LDO nos dá a condição da diretriz e depois da LOA. Tem praticamente 3 trilhões de reais para fazer a gestão do país, na saúde, na educação, em todas as áreas. Portanto, o governo faça a sua parte. Você tem um tempo, quando você pede um microfone, você tem um tempo de acho que de 30 a 45 segundos, eu não me lembro quantos segundos, mas aí você pede lá a palavra, deu tempo, eles cortam o microfone, foi por isso que você parou de ouvir ali o parlamentar, que é quem? O Lucas Wood tem o nome aqui do glorioso parlamentar que estava falando há pouco, certo? Deputado Afonso Ram, do PP, do Rio Grande do Sul. Muito bem. Agora nós já temos ali, um outro congressista no púlpito. Quando você vai ali, né, à frente do parlamento, você tem um tempo maior de fala. Vamos ver o que está sendo discutido agora. Vira as costas para o mercado, que é quem acaba no seu regimento ali, né, conduzindo a economia. Está, sim, totalmente também indignado e insatisfeito com as políticas econômicas. E o que acontece? A resposta na ponta da linha. Dólar nas alturas, o alimento, o mais básico, subindo, a população indignada. A população mais pobre que os próprios petistas dizem defender. Propostas importantes, presidente, sendo tratadas aí, apesar desse desalinhamento com os anseios do povo, com a necessidade da economia. Mas muito mais importante do que isso, a gente tem que tratar da pauta Provida. E o CONAMA está tramando apresentar no próximo dia 23 de dezembro, já numa data estratégica para eles, porque não teremos mais nós aqui para discutirmos e apresentarmos PDL para sustar a resolução. Está tramando a resolução da morte, para liberar de vez o aborto em qualquer fase gestacional. 1h da tarde, mais 28 minutos. Olha, eu nem sei o nome desse deputado que tá falando aí. É o Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais. Mas ele conseguiu, em 15 segundos, falar do dólar 6,20 e foi pra pauta do aborto. Cara, mas é completamente esquizofrênico, Coutinho. Meu, assim, desculpa. A gente tá no mesmo barco que é o Brasil. Tamo todo mundo ferrado, meu. A gente depende dessas pessoas aí, cara. Coutinho do céu. Eu tava falando com você, né? E você nota, e aí eu acho que ok, né? Cada um se dispõe a fazer o que faz de melhor, né? Mas você vê que quando um congressista desse fala, por exemplo, de economia, não tem fluidez, né? Então, assim, e é muito sensível até para nós, que estamos todo dia aqui mirado nisso, né? Você vê que assim, fala do dólar, mas também não explica, também, assim, o dólar tá nas alturas. Meu, se algum assessor que chega pra ele, você vai falar lá o seguinte, bateu 6,20. Ah, mas o que eu... Não, já fala isso aí, assim, lá não tem fluidez, não tem consistência, entendeu? E aí, de novo, né, assim, eu sempre olho, né, essa é a minha visão política, né? Eu sempre olho, né, lá pra frente, né? Então, é o porquê disso, né? Se o governo realmente está interessado no bem-estar da população e o que o governo tá fazendo. Então isso pra mim sempre foi um show de horror assistir esse tipo de coisa, entendeu? Mas a gente vai mostrar. No final das contas, ok, aprova-se uma LDO. Ok, né? Não sou especialista, posso falar bobagem. Da mesma forma que se aprova uma LDO, se corrompe uma LDO. Então assim, chega no meio do ano, o governo inventa algum malabarismo jurídico, político, e, cara, não vou fazer, entendeu? Então assim, já colocou o buffer dos 30 bi, então assim, já não é zero, é até menos 30. Daqui a pouco estoura. Você fala de inflação, hoje você já não fala mais do centro, você já fala do vértice. Da banda. Então, assim, a preocupação já não é 4, né? Se o default agora é 4,5, entendeu? Então, assim, se bater na banda, tá bom. Sendo que se bater na banda, tá ruim. Então, enfim, né? É um exercício diário de misericórdia isso aqui. Pedir um exercício diário de misericórdia. O Roberto Reis falou assim, Vini, esses caras aí têm déficit de atenção. Eles têm déficit de bastante coisa. Roberto Reis, obrigado. Caio Rodrigues, é uma bagunça. O Alex Barcelona, só quer causar. Gustavo Oliveira, muito obrigado pela sua mensagem. Celso Jesus, dando risada aqui, é rir para não chorar, né, meu parceiro? Bovespa na mínima do dia. Você consegue ficar com a gente mais 10 minutinhos, Coutinho? Lógico, fica aqui até o dia inteiro. Coutinho, então não Coutinho, pede que eu não faço, chefe. Daqui a pouquinho tem Luciano Costa com as principais informações corporativas. Mas eu preciso passar pelas blue chips. Antes, Ibovespa e dólar de novo, porque o Ibov tá na mínima do dia. Lucas Wood traz pra gente a informação. Essa sinalização aí do nosso Joel o Cruel é Ibov na mínima. Ibov, 122.274 pontos no patamar de mínima intradiária nesse momento, recuando 1,94%.
Indifut, 124.230 pontos agora, retraindo 2,11%, mas o patamar de mínima do índice futuro é 124.175 pontos, que vocês escutaram a sinalização agora há pouco. Dólar futuro, R$ 6,198, R$ 6,19, 1,42% de avanço. A máxima continua em 6,203, R$ 6,20, Vini. Muito obrigado. CVC Brasil está em leilão. O papel ordinário da CVC entrou em leilão na mínima do dia, é uma pancada, uma traulitada, recuo de 10,70% para o papel da CVC, que é negociado ao patamar de R$ 1,67. Prometo para você que gosta de empresa, que depois que a gente falar aqui de Ibovespa e dólar, a gente vai passar por várias companhias nos últimos 10 minutos antes do fim da participação aqui do nosso excelente Marcelo Coutinho. Lembrando que ainda tem Luciano Costa, Richard Rodrigues e ele, o Motinha da Genial Investimentos, vai participar aqui junto com a gente, Roberto Mota. Beleza? Vamos aqui com o nosso excelente Marcelo Coutinho. Ibov e Ibovespa Futuro na mínima intradiária. Pode soltar a sineta, Joel, mas bate aí essa sineta, senta o dedão com força. 124.170 pontos agora, WING 25. WING 25 na mínima do dia, pertinho de perder a região dos 123 mil pontos. O Ibov já tinha perdido a região dos 123 mil pontos, mas agora eu tô falando do Ibovespa Futuro, contrato do mini índice. Bola contigo, Coutinho. Bora. Índice deu venda a 124,300, então olha, 330. Então, cai, lateraliza, cai, rompe. Rompe, entra vendido. Então, índice agora trabalha na ponta vendido. O dólar, ele faz um envelope de alta em cima de 6,20, então 6,20 passa a ser suporte. Nossa. Tá? E agora vamos lá, firme e forte a R$ 6,211. Dólar, manutenção de cunho altista, entradas a critério, índice rompeu aqui o 124,330 que eu falei. Coloca o stopzinho e vai empurrando o mercado para baixo. Coutinho, tem gente pedindo para você olhar o Ibov no diário, onde tem uma região de suporte. Tem muita gente aqui falando dos 100 mil pontos. Eu acho que o pessoal, assim, não sei, pode ser que, pode tudo, né? Mas tem uma região de suporte aí, quais são as regiões de suporte, melhor dizendo, para esse Ibovespa, Coutinho? 100 mil pontos? Não, vamos lá. O ativo cota, o Ibov cota 122,285, tá? Você tem um histórico do Ibov a 118,685, então essa linha branca que tá aqui na parte de baixo. Para eu pegar e calcular suporte do Ibov, você tem que traçar um fractal. Então nós vamos pegar e nós vamos fibar essa terceira perna. Pronto. Então vamos lá, suportes do Ibov, 121,390 é um suporte fraco, 120,591 é um suporte fraco, 119,789 é o primeiro suporte que faz sentido. Então 119,789, conta rápida, 2.500 pontos para baixo. Depois você tem o 118,685 que eu já falei, e aí você tem o suporte do movimento, que é 117,163. Então aí a região dos 117 mil pontos é um suporte mais considerável. Você antes tem outros pedágios, o Coutinho muito bem apontou tudo aqui. Vamos lá, Coutinho, CVC Brasil, por gentileza. Papel ordinário da CVC segue em leilão, recuava 10,70%, Coutinho. Então vamos lá, esse aqui tá facinho, olha só. Pivô de baixa, cai, corrige, cai, volta para dentro de canal e agora rompe o canal, ainda que sem confirmação. A fibada desse cara é pianinha daqui para cá. O ativo tinha dois suportes no 176, rompe, a priori manutenção baixista, vendas a critério, não gosto de vender este tipo de ativo nesta região. Objetivo, 148, 104. Azul, Coutinho. Azul cai 7,64%. A empresa, inclusive, a gente tem uma nota aí, não tem, ô Lucas, de Azul, que está no nosso giro corporativo também. Vou pedir para você ler a informação antes do Coutinho fazer a análise gráfica, porque a Azul está tentando aí olhar para o seu horizonte, renegociar suas dívidas. A informação que temos vai nesse sentido, certo? Certíssimo, Vini. A Azul anunciou o lançamento de ofertas de troca de dívida. O processo faz parte da sua reestruturação e recapitalização. A companhia pretende emitir 500 milhões de dólares em notas sêniores super prioritárias com vencimento em 2030 para se capitalizar. A empresa aérea oferece essas novas notas em troca de títulos de dívidas já existentes, Vini. Muito obrigado. O mercado não é nem só a notícia, né? Não dá para falar, o mercado não gostou da informação.
Acho que é difícil no atual contexto falar sobre isso. É uma empresa alavancada, a Azul, os juros estão disparando, o dólar dispara também, isso não favorece o contexto para a companhia. A Azul despenca 7,64%, R$ 3,75, Coutinho. Já estava fibado, esse fibo aqui é super antigo, tá? Dentro de um canal de baixa manutenção, perdeu 4,25, está perdendo um suporte histórico a 3,91. Objetivo do papel manutenção, 3,60, 2,55. Obrigado, Coutinho. CSN, que nós falávamos aqui mais cedo. Olha, fazia muito tempo, Coutinho, não sei se a gente consegue ver no gráfico, quando que CSN foi negociado abaixo do patamar de R$10. Outubro de 23. Outubro de 23, olha lá, não falei que fazia tempo? Outubro de 23, o ativo perde esse suporte a 10,38, não tem o figura gráfica, a priori faz simplesmente um movimento harmônico, 983 cota, 926 objetivo. BIF3, Minerva, também temos informação de BIF3 Minerva, estava no nosso radar, informação que toca aquela compra de plantas da Marfrig no Uruguai. Conta pra gente, Lucas. A Minerva informou que o governo do Uruguai manteve a decisão de não aprovar a aquisição de 3 estabelecimentos industriais de propriedade controladas da Marfrig no país. A companhia analisa os termos da decisão e avalia possíveis medidas legais, Vini. Obrigado, Lucas. R$ 5,43 para a BIF3 Minerva, está na mínima do dia, recuando 6,54%. Apenas para informar, CVC saiu de leilão, cota agora R$ 1,67, na mínima intradiária, 10,16% de queda para CVC Brasil. Agora BIF3 Minerva, Coutinho. O ativo cai, tinha aquela compra agressiva a 5,70, ela chegou a dar certo, ficou restrita na parte superior do canal e aí volta para dentro do canal. Então toda essa movimentação aqui, ela pode ir embora. O ativo volta a ficar dentro desta região, está em cima de um suporte, o que chama compra especulativa sob suporte, que de novo para mim ela é mais técnica do que operacional. O ativo a 5,43 me chama a atenção esse possível desenhozinho aqui, ó, de pivôzinho de baixa. Então, na verdade, por enquanto, me parece mais provável o rompimento de 5,43 a 5,07 do que simplesmente um repique a 5,43. Vamos com Cogna, Coutinho? COGN3. Cogna na mínima do dia. R$1,02. Aí a gente precisa ficar de olho para essa região de R$1, né? Pelas regras que a B3 coloca, você não pode ter uma empresa sendo negociada abaixo de R$1 por um determinado período de tempo. A gente está falando aí das nossas penny stocks. R$1,02 agora para Cogna, Coutinho. A priori baixista, objetivo 0,92. Você já tem aqui um pivô traçado. Se você quiser piorar um pouquinho a situação dela, eu já tenho um novo pivô para pegar. E aí 0,92, que era a terceira linha, passa a ser um suporte menos relevante, levando Cogna a 0,75. Coutinho, para te liberar, pra gente encerrar, Magazine Luiza, MGLU3. Carnezinho tá gostoso demais, R$7,03, 7,03. A queda beira 6%. Pivô de baixa. 7,43 era suporte, sustentou até o dia de ontem. Hoje, Gepa abre cota 7,03, objetivo 6,65, ativo em queda livre. 6,65 deve ser testado, se não montar nenhuma figura gráfica de reversão, 5,38. Nosso excelente e espetacular Marcelo Coutinho, que simplesmente deu um show hoje aqui. Eu nunca tinha te visto, Coutinho, falar tanto de política como nós conversamos hoje. E foi muito legal. E foi muito legal porque acho que você traz a percepção de um trader que tem muita experiência de mercado e que é bastante equilibrado também nas suas ponderações. Eu gosto muito quando você fala assim, olha, não é a minha especialidade, mas a forma que eu olho é essa daqui. Porque possivelmente é a maneira como outros traders que estão acompanhando a nossa transmissão também estão olhando para esse mundo de informação que chega e que nós aqui na TC News temos o trabalho de, primeiro, elencar prioridades e apresentar para você o que está fazendo preço no mercado. É a missão da TC News. E foi muito bom ter você aqui com a gente hoje, Coutinho. Queridão, amei. Obrigado, viu? Tá bom? Tamo Tchau. junto. A gente se vê depois, pessoal. Tchau, lindão. Pessoal, não se esqueçam, amanhã, 18h30, tem isso, a nossa super live de final de ano, tá bom? Um abraço. Tchau, Joselito. Obrigado.